E desta vez, quem está aqui comigo é o advogado Everton Santos, que veio abordar a tão falada rachadinha, que na verdade é um crime cuja denominação correta é peculato. Doutor Everton, muito obrigado por atender ao nosso pedido no Jornal da Manhã para vir aqui falar deste tema delicado. Tudo bem com o senhor? Maravilha, obrigado Marcelo, obrigado à audiência, estamos aqui para tratar desse tema e eu espero que a gente consiga fazer boas reflexões. Vamos lá então, descreve para a gente, doutor, por favor, qual é a definição formal de peculato e por que, no final das contas, ela acaba recebendo esse nome de rachadinha. Marcelo, em primeiríssimo lugar eu preciso esclarecer que o crime, digamos assim, a conduta que nós conhecemos como rachadinha, ela não necessariamente há um consenso sobre ser ou não peculato, mas é ser disso que é crime. A gente tem a plena convicção. Mas basicamente diz respeito ao quê? A conduta de um agente político de pegar dos seus subordinados, servidores nomeados, digamos assim, e extrair parte dos seus rendimentos, da sua remuneração, através de acordos, ou exigência, ou imposição, ou pactos políticos. Isso basicamente é a rachadinha. É um combinado, na maioria das vezes, entre o agente político e aqueles que trabalham em seu gabinete. Agora, tem entendimentos, inclusive do Supremo Tribunal Federal, de que isso aí pode ser até corrupção passiva, né? Ah, é? Então há quem diga que é corrupção passiva, há outros que acham até que há concussão, que são tipos penais, que todos eles são crimes. Penas, inclusive, muito altas, previsão até de 12 anos. Mas o fato é que ainda há uma discussão muito recente, inclusive com os episódios aí no cenário nacional, para a gente sair da fulanização, a gente está vendo um debate muito grande. Olha, que crime que é? É corrupção passiva? É concussão? É peculato? Qual seria, né? A gente se filia, pelo menos eu particularmente, no entendimento do ministro Luiz Roberto Barroso, no sentido de que é peculato. Peculato. Então vamos lá. Eu quero fazer uma descrição para quem está nos acompanhando, que de repente fica pensando, ouço falar muito, mas na prática como é que acontece? Bem, vamos lá, vamos fazer um exercício de imaginação. Imagine você que Jonathan Alves, eu sou vereador, Jonathan Alves é um assessor meu. E aí na Câmara Municipal de Araçatuba, nós aprovamos um mega salário para ele, que é na verdade, ele é meu chefe de gabinete, ele vai ganhar R$ 17.500. E aí eu chego para o Jonathan e falo o seguinte, Jonathan, eu vou te nomear meu chefe de gabinete lá na Câmara de Araçatuba, e você vai ganhar por mês R$ 17.500. E aí ele brilha os olhos, fala, nossa, que bacana, que legal. Não, mas é o seguinte, tirando aí, deduzindo todos os impostos, você vai receber líquido, não sei, 13. Vamos supor, são suposições. Desses 13, Jonathan, você vai ficar com 5 e vai me devolver R$8.000. Como é que você devolve isso sem que as pessoas não descubram, sem que você não deixe rastro para ser pego? Jonathan, você vai lá todo mês e vai sacar R$8.000 e vai dar em dinheiro, vai entregar para uma outra pessoa, nunca para mim. Tudo bem? Se você não fizer isso, você não tem o cargo, tá bom? Ou mesmo, e eu já ouvi falar que existem outras formas, uma outra forma é assim, Jonathan, você começou a trabalhar, o primeiro mês que você estiver trabalhando para mim, você vai fazer um empréstimo, vai sacar todo o volume que você me devolveria durante o ano e já vai me repassar numa pancada só. Da mesma forma, não vai entregar para mim, vai entregar para outra pessoa, para que não faça uma ligação comigo, e depois você vai pagando R$8.000 por mês neste empréstimo durante o ano. São formas. Acontece mais ou menos assim, doutor? Eu como advogado criminalista vejo diversos arranjos da mesma possíveis, coisa, né? Porque existe a questão do empréstimo, existem outros tipos de acordos, existem essa questão do repasse mensal, existe parcerias de negócios em que você... Parceria de negócio? Nomeia parente e aí você faz transações com o dono de determinadas empresas. Entendi, é uma loucura, né? O que existe hoje, a criatividade humana para inventar meios de tirar recurso público do erário. Isso aí... Fato é que ocorre mais ou menos desta forma, né? Você pega parte do salário de outro, que é pago pelo poder público, para o seu benefício próprio. É basicamente isso. Agora,
infelizmente, a gente vê isso aqui, nós não estamos inventando a roda. Isso aí há bastante tempo que o pessoal faz desse jeito. E por quê? Porque é uma forma, é uma herança maldita, inclusive, eu me permito dizer, do patrimonialismo brasileiro, que basicamente é o quê? Essa ideia confusa do Estado colonial português de fazer o quê? Ó, a coisa pública é uma extensão da minha casa. Da minha casa, né? É de todos, é meu também, posso meu pegar. Também, principalmente das autoridades, aqueles que exercem uma posição de poder e pensam, não, a gente pode, não tem problema. E até para se manter no sistema, porque imagina que um candidato, seja ele qual for, esse é um ano eleitoral, está disposto a promover relevantes mudanças, transformações. Como é que eles vão fazer para conseguir competir em um sistema onde o próprio parlamentar, que já exerce cargo político, além dos seus próprios proventos, seu próprio salário, ele ainda se utiliza, digamos assim, de mecanismos dessa natureza. Então, um abuso do poder econômico, político, está tudo entrelaçado. Então, a máquina serve a quem ele deveria servir, no caso. Eu já ouvi dizer, eu que há muito tempo cubro a política araçatubense e tenho informações de bastidores, que muitos políticos, não só de Araçatuba, mas Brasil afora, eles aproveitam todo o mandato e a rachadinha tanto para pegar dinheiro para si próprio, quanto para fazer uma caixinha já visando as próximas eleições, uma reeleição e assim se perpetuar no poder. E aí fica difícil para quem está de fora competir com quem tem dinheiro, com quem economizou, entre aspas, durante 4 anos, seja por qual meio for mais, principalmente pela rachadinha, para formar caixa e depois comprar voto na eleição seguinte. Então é um ciclo vicioso. Um projeto de poder. Não é? E que é difícil de você quebrar. Como é que quebra isso? Marcelo, dificilmente a gente consegue encontrar soluções fáceis para um problema complexo dessa natureza. Até porque nós estamos tratando de uma questão de cultura. Porque Sim. O povo é o que é. O que a gente tem, a nossa matéria é o povo, as pessoas. Então, Sim. até a percepção nossa sobre corrupção é uma questão delicada. Eu estava lendo recentemente uma matéria da Folha de São Paulo, muito interessante, inclusive, em que se dizia que no último dia 30 foi divulgado o índice de percepção de corrupção. Isso. Eu fiquei perplexo que de 180 países nós estamos ocupando a posição 104. Né? E isso aí por conta de uma série de medidas que vão enfraquecendo, digamos assim, de uma maneira bem clara, os mecanismos de controle, de fiscalização, de transparência. Punir é necessário, Marcelo. Punir é civilizatório. Então as autoridades políticas, as autoridades públicas, judiciais, policiais, elas precisam investigar e punir. A grande dificuldade é como é que você identifica a ocorrência do crime, como é que você investiga esse crime e quais as formas de puni-lo. Entendeu? A grande dificuldade é isso, porque na maioria das vezes, quando há uma investigação sobre essa matéria, é porque o próprio agente nomeado, digamos assim, o cargo daquele parlamentar ou daquele agente do executivo, porque existem prefeitos, governadores que também fazem conluios dos mais absurdos, não se surpreenderia nessa natureza. Então, o que é muito comum é que quando esse cidadão sai do gabinete, sai do gabinete do parlamentar, do chefe do executivo, quem quer que seja, ele vai e denuncia ou qualquer coisa do tipo, alguém exigiu dele, ele já não quer mais pagar, ele pega e denuncia. Então aí há uma investigação, e quando não há? Né? Aí a gente enfrenta situações desse tipo. Então, você precisa de indícios. A partir dos indícios, você inicia essas investigações. Agora, Everton, você tem uma solução hoje premente para impedir a questão da rachadinha? O grande desafio é esse. A gente poderia discutir até mesmo como é que funciona a questão de remuneração de parlamentares, se é remunerável ou não. Isso é discussão. Eu conheço posições de gente que fala, inclusive, que não deveria remunerar. Eu não tenho esse entendimento porque eu acho que quando o parlamentar ele trabalha sério, ele faz jus à remuneração que recebe. Entendo e respeito posição divergente, obviamente. Mas isso tudo é um debate que é importante nós fazermos. E não tem uma solução imediata para isso. Viu? Só para que o doutor saiba, a minha posição é essa, que parlamentar não tem que receber. Eu a conheço, por isso fiz menção a ela. O executivo, eu acho que o executivo, quando se dedica assim, mais parlamentar, sabendo de como as coisas funcionam, principalmente aqui na nossa cidade, cada um já tem a sua profissão e comparece pouco, porque não existe esta obrigação de ele cumprir carga horária lá dentro da Câmara. Eu acredito que não precisaria receber, mas enfim, esse é um debate que a gente pode estabelecer. Até gostaria, num próximo momento, que eu quero perguntar para o doutor, aproveitando a sua última resposta, é sobre esta dificuldade em pegar quem pratica a rachadinha. Porque, veja bem,
Eu costumo dizer que só se descobre mal feito na história da humanidade, inclusive se você olhar lá na Bíblia, Jonathan Alves, que lê mais do que eu, vai concordar comigo, assim espero, você só descobre mal feitos dada a figura histórica do dedo duro. Sempre vai chegar alguém para falar assim, tá acontecendo isso, seja por inveja, seja porque não foi atendido em algum interesse. Mas aí eu fico me perguntando, quem é que pode denunciar tendo provas, se não a própria pessoa que comete o peculato? Porque para você cometer o crime, a rachadinha, para você cometer, tem que ter duas pontas aí. Tem que ter quem recebe e tem que ter quem paga, né? E aí existe um caso em julgamento aqui na Justiça de Araçatuba de ex-funcionárias de um ex-vereador que foram demitidas e aí elas denunciaram o ex-vereador por rachadinha. Mas aí, quem recebe, esse comissionado que devolve dinheiro, ele também não é passível de ser punido porque participa do crime? O caso concreto, lembra que eu mencionei que existe discussão, inclusive, sobre qual tipo penal que se aplica? Sim. Depende do verbo. Por exemplo, exigir, um dos tipos. Se a gente vai para um determinado tipo penal, fala exigência. Aí você já sai daqui do peculato, vai para a corrupção passiva. Para onde vai? Você solicitou? Está no tipo penal. Um diz que é solicitar, o outro diz que é exigir, então outro diz que é obter. Você entendeu que o caso concreto vai determinar isso? Mas, em geral, se há um bom grado, vamos dizer assim, há uma união de desígnios, de vontades para poder tirar o recurso público em favor desse projeto de poder, esse projeto político, os dois respondem. Os dois respondem. É uma faca de dois gumes. Agora, quando há uma exigência, uma coação, inclusive aquela pessoa até mesmo oferece, há também, acredito eu, no meu entendimento jurídico, o crime, mas há uma circunstância que a gente precisa discutir, que é o nível da culpabilidade desse que foi... Não seria tão grave, entre aspas, né? Que precisa ser não apurado. Sendo a figura do dedo duro a fazer isso, como é que se pega a rachadinha? Qualquer cidadão pode fazer denúncia. Isso aí é fato. O problema é que quando você faz a denúncia sem ter indícios mínimos daquilo que você está falando e você não se acautelou dos cuidados, pode correr o crime de denunciação caluniosa. Agora, se você fala publicamente isso aí, posta aí nas redes sociais. As redes sociais dão uma falsa segurança de que você é inatingível. Então tem gente que acha que pode postar no Facebook, no Instagram, qualquer tipo de coisa e não vai dar nada. Filho, se você olha para alguém, fala assim, fulano de tal é bandido, faz rachadinha, não sei o quê. Peraí, você pode responder pelo crime de calúnia se ele exigir que você comprove o que você fez. Se você não conseguir comprovar, você não tem a exceção da verdade, você está na roça. Então, assim, é muito complicado isso. E a gente sabe, esses crimes são crimes cometidos na clandestinidade. Ninguém deixa registro de um tipo de coisa desse tipo. Não é? Você vai fazer o quê? Você mesmo mencionou, Marcelo, no início. O pessoal vai fazer, passa para fulano um dinheiro. Ninguém vai fazer eu estava conversando com o Jonathan minutos antes da gente entrar aqui para falar com a audiência. No seguinte sentido, o pessoal faz o quê? Olha, fala com Beltrano, manda um envelope, manda dinheiro para lá e tal. Você não deixa registro desse tipo de coisa. Então, ninguém faz uma TED, ninguém faz um PIX. Sim, né? sim. Então, são mecanismos que dificultam a investigação. Precisaria de o quê? De um componente especializado. É importante uma parceria, por exemplo, com autoridades públicas como o COAF, um Conselho de Investigação Financeira. Você vai discutir, por exemplo, como é que funciona, mas isso envolve também a quebra do quê? Do sigilo fiscal. Então, um juiz de direito, nenhuma conta bancária, nenhum sigilo vai ser levantado se não tiver intervenção do Poder Judiciário. E para você pedir ao Poder Judiciário, você precisa de indícios. Então, você precisa também de uma prova inicial para começar isso tudo. Pergunta, porque tem um monte de gente hoje, está bombando o Face e também no meu WhatsApp. Tem aqui Beto Morotti, da Som Maior, Caio Esteves, lá do SBT, Zé Marco Taveira, nutricionista André Giuliotti, o Vaguinho Animal, todo mundo acompanhando. Estão me perguntando aqui o seguinte, doutor, é válida a prova de uma gravação não autorizada? Eu que vou lá Vamos lá, a pessoa falou mais ou menos isso. Vou lá nos corredores da Câmara de Araçatuba, levo um microfonezinho escondido, bato papo com um assessor de vereador e falo, e aí, verdade que aí vocês fazem rachadinha, se devolve dinheiro pro seu vereador, e o cara acaba falando. Aí você vai ter que comprovar que a voz de quem é a pessoa, aquela coisa toda. Esse tipo de prova é válida? Veja bem, a gente vai discutir aí, por exemplo, sobre
gravação clandestina. Essa gravação clandestina, sendo ele o interlocutor, é possível ser validado como meio de prova, porque ele não está gravando terceiros, ele não está violando o sigilo terceiro, ele está gravando a si mesmo. Tá. É igual, por exemplo, quando os irmãos Batista, naquele famoso encontro com o ex-presidente Michel Temer, fez uma gravação ambiental ali, e aí o pessoal discutiu sobre a legalidade, por exemplo, daquilo lá. É óbvio que uma interceptação sem ordem judicial é ilícita, e prova ilícita não se admite no processo penal. Da mesma maneira, não seria admitido se eu colocasse uma escuta e gravasse aqui o seu ambiente, você conversando com terceira pessoa. Agora, eu gravando a minha própria conversa com esse terceiro, e esse terceiro confessando o crime, eu tenho uma prova, sim, do fato criminoso. Né? Ali, pelo menos, eu tenho uma confissão do fato criminoso, o que não é o suficiente, muitas vezes, para você condenar alguém. Precisaria também da prova, isso aí seria uma prova inicial, as autoridades públicas iriam atrás de investigar, por exemplo, como é que aconteceu esse crime, depois de provada a materialidade, você casa isso com a autoria. Provada a materialidade e a autoria, você tem a condenação. Perfeito. O Jonathan Alves quer fazer uma pergunta, na sequência eu vou replicar uma do Fernando Fabris. É só uma dúvida mesmo que eu tenho em relação a chapas coletivas. Eu queria saber o que o senhor fala sobre isso também, sobre essa questão também, se é uma chapa coletiva, todos também regem aí a questão de voz, né, do direito à voz, mas um é cabeça, obviamente. Nessa questão também, se existe essa possibilidade de pecular, se existe essa possibilidade de ter essa divisão. Na prática, foi uma conversa que nós já tivemos aqui. Por que eu me corrija se eu estiver errado, Jonathan, por favor, desculpe desde já interrompê-lo. Candidaturas coletivas, a pessoa se elege, você tem 4, 5 pessoas, então fica na cabeça do cidadão, mas peraí, ele recebe um salário só, ele racha com os outros 4, 5, não vejo problema se ele próprio vereador me eleger, eu vou distribuir o dinheiro, ele faz o que ele quiser com o dinheiro dele. Mas o que o Jonathan imagino que esteja querendo saber é exatamente isso. Não configura ou parte do princípio de que ele vai tentar conseguir mais dinheiro para conseguir sustentar todo mundo que faz parte da chapa. Eu não sei se me fiz entender. Fez entender, eu entendi claramente. Curiosamente, eu me formei em Direito discutindo mandatos coletivos e compartilhados. É mesmo? Na verdade, eu estudei aprofundadamente esse tema porque é algo do meu objeto especial de interesse. Inclusive, eu pretendia propor mais estudos a respeito dessa matéria, porque é interessante. Lamentavelmente, né, o Tribunal Eleitoral, o TSE, na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral, tinha regulamentado a matéria, porque isso não tinha um ato normativo que estabelecia como é que deveria funcionar os mandatos coletivos. Até que, depois de inaugurarem isso através de um ato normativo, o Congresso Nacional proibiu. Mandatos coletivos agora não serão mais admitidos posteriormente. Então isso aqui já é uma situação à parte. Agora, mas como é que funcionava? Desde a década de 90, o modelo baseado na fidúcia, que é a confiança, que você escolhe um candidato, vota nele, ele é o seu representante eleito, tem passado por grandes transformações. Então, aos poucos, você passou a ser representado por um grupo de pessoas com as mesmas ideias, associações, etc. Daí surgiu o mandato coletivo. Mandatos coletivos, eles não tinham um ato normativo, então cada um fazia de um jeito. Recomendava-se às ONGs que trabalhavam com essa matéria que se fizesse um regimento interno estabelecendo o funcionamento dos mandatos coletivos, inclusive quanto à remuneração. Muitos deles, por exemplo, previam que aquelas pessoas, os núcleos temáticos que vinham compor o mandato coletivo ou os representantes, eles eram vogais da sociedade e por isso não faziam jus à remuneração de nada. Então, acreditava-se que não recebiam por aquilo. Esse é o primeiro ponto. Agora, se houvesse no regimento, que inclusive alguns mandatos coletivos registravam o regimento em cartório, para que pudesse depois exigir em ação monitória o recebimento de parte dos proventos daquele vereador, do subsídio daquele vereador. Então, veja que loucura, que é uma situação assim, completamente à margem da norma legal tradicional. Então, é crime ou não é crime? Se houver um registro disso, se houver do vereador, do deputado, do senador, o que quer que seja, é possível, ele pode fazer com o dele o que ele quiser. A grande questão é o que você faz com a confusão patrimonial envolvendo, por exemplo, os seus cargos. Aí que está. Porque, por exemplo, os partidos políticos, alguns deles com a rede de sustentabilidade, tinham um dispositivo no estatuto que permitia cobrar do vereador um percentual do seu subsídio.
Você cobrava 5%. E eles faziam o pagamento tranquilamente dos 5% do subsídio do vereador. Então assim, mas como é que é esse negócio? Eu elejo alguém e aí existe uma norma que autoriza que o partido cobre do vereador um percentual do subsídio dele? Então assim, aí você tira para o partido, ou seja, pode tirar subsídio do vereador para o partido, mas não pode tirar subsídio para o projeto político dele para ele se reeleger. Então a gente precisa, na verdade, de segurança jurídica no Brasil. O grande problema nosso, do ponto de vista jurídico, é isso, que a gente não tem uma estabilidade na jurisprudência e nós não temos legislação clara que regulamente todos os aspectos principais da matéria. Acho que é isso que precisa ser ajustado. Fernando Fabris, assessor de investimentos, pergunta se no caso do aumento abusivo dos subsídios dos assessores da Câmara de Araçatuba, que está inclusive em questionamento pelo Ministério Público, cujos pagamentos foram, Fabris, vale lembrar, suspensos em primeira instância em caráter liminar pela Justiça, Fernando Fabris pergunta o seguinte: existe a possibilidade de pedir quebra de sigilo bancário quando suspeita-se, né, que o vereador esteja recebendo de assessores, ou mesmo dos próprios assessores, não é? Acho que, na verdade, nem em função da lei. De forma geral, quando é que é possível pedir quebra de sigilo bancário? O processo, de maneira geral, quando uma informação da prática de um suposto ilícito chega ao conhecimento da autoridade competente, ele vai fazer uma apuração preliminar, né? Isso aí é dever de ofício, sob pena de prevaricação. Feita essa apuração preliminar, ele decide ou não se instaura inquérito policial para investigar esse determinado fato. Num caso específico como esse, a gente precisaria, já que ele tratou do pano de fundo a situação daqui da cidade de Araçatuba, eu vou usá-la como suporte para construir meu raciocínio. Perfeito. O simples fato dos vereadores terem aprovado o aumento dos vencimentos dos cargos em comissão não autoriza necessariamente a quebra do sigilo, porque essa é uma medida drástica que exige prova ou mesmo indício de que houve um crime. Poderia haver um raciocínio no seguinte sentido: mas por que razão aumentaria os vencimentos desses cargos se o próprio vereador não recebe o que eles recebem, né? Pode haver uma discussão, mas a gente não tem isso. A gente precisaria isso aí é uma presunção. O direito não é baseado em presunções. A gente precisa trabalhar com uma premissa mais sólida, sob pena da gente vilipendiar direitos e garantias fundamentais que são assegurados pela Constituição da República, para o bem ou para o mal. Porque às vezes a gente discute e fala assim: mas determinados direitos e garantias, eles protegem, na verdade, o delinquente, não o inocente. Mas é que, na verdade, a razão última de existir os direitos e garantias individuais é frear o arbítrio do Estado, a força do Estado, e garantir o quê? Um mínimo de direitos para aquele cidadão inocente. Não é para proteger o culpado. O problema é que, entre a briga do mar com as ondas, quem apanham são os mariscos. Gostei disso, hein, Jonathan? A gente gosta muito de frase de efeito aqui, viu, doutor? Como é que é? Repete para mim. Na briga entre o mar e as rochas, quem apanham são os mariscos. Muito bem, Jonathan Alves. Será amanhã a nossa frase de abertura do dia. Doutor, vamos partindo para a parte final da nossa entrevista, mas olha, gostei tanto da forma como o doutor se comunica, que já está alçada a condição de vir outras vezes ao Jornal da Manhã, neste ano de eleições municipais, para a gente falar sobre corrupção principalmente, outros temas também que o doutor está desde já liberado para sugerir. Eu costumo dizer o seguinte: não me espere te ligar para te convidar. Se tem um tema interessante que quer debater, sugira aqui, a gente concordando, abre o microfone, o doutor responde, a gente entra no tema. Fernando Fabris agradecendo pela explicação. O doutor falou que pena aí pode chegar a 12 anos? Dependendo da tipificação do delito, é possível. Obviamente, e regime fechado, preso mesmo, cadeia? Obviamente, quando você faz uma condenação, você tem que fazer depois a dosimetria da pena. A pena em abstrato, você vai ver, é de tanto a tanto, de 5 a isso, mas aí você vai ver depois se é réu primário, se tem antecedente, se existe uma circunstância especial de aumento de pena, de diminuição de pena, um atenuante, um agravante. Então você vê que tem todo um contexto. Olha, o resumo da ópera é o seguinte, Jonathan Alves: rachadinha pode configurar crime
pode envolver mais do que quem pede, também quem paga, dependendo das circunstâncias. O Dr. Everton falou bastante aqui, mas no final das contas, nosso desejo, vou ser muito reducionista, é que, comprovada a rachadinha de quem quer que seja como crime, a pessoa faça como Carlinhos do Terceiro falou aqui quando saiu no intervalo. Venha tomar um café com algemas lá comigo na Polícia Civil. Na Polícia Civil. Não é isso? Definitivamente, Marcelo, a corrupção no Brasil, ela não é um predicado, uma característica só de um espectro da política. Infelizmente, ela está infestada nos diversos segmentos, diversos partidos, e a gente precisa moralizar a nossa política. E isso é um esforço conjunto, um esforço coletivo, é um pacto social. Então, quando você analisa, for decidir os seus representantes, a gente tem que levar em consideração o seu histórico, a sua vida pregressa, procurar representantes probos, pessoas com história política, que tenham trabalho, serviços prestados à sociedade e uma biografia que se respeite. Eu acho que esse é o principal norte, porque você não tem como saber exatamente o que está sendo feito com os recursos indo para aquele determinado gabinete, mas quando você procura a biografia das pessoas, você procura conhecer quem você está elegendo como seu representante, lá no legislativo, no executivo, etc., você reduz a possibilidade de o dano ocorrer. É basicamente nesse sentido. Sensacional. A gente sempre fala isso aqui, não apenas nesta ocasião, na qual, Dr. Everton, eu e Jonathan Alves nos propomos em, até o dia das eleições municipais deste ano, relembrar ao cidadão araçatubense dos vereadores, dos 6 que votaram favoravelmente ao aumento dos megasalários dos seus próprios assessores, somado a eles, a presidente da Câmara, Cristina Munhoz, porque partiu da mesa a proposta para esse aumento, não diria nem abusivo, diria imoral. Nós sempre tocamos nos 7 nomes e pedimos a todos, mas vale para o restante dos vereadores, para aqueles que votaram, para aqueles que se abstiveram e para aqueles que votaram contrariamente, o que o Dr. Everton acabou de falar. Verifique o histórico deste político. O que ele fazia antes, quais foram as promessas de campanha, o que ele falou que ia fazer e não fez, como foi a atuação dele. Não fique preso apenas também no número de projetos que ele apresentou, ou de requerimentos, ou de pedido de informações, ou de indicações. Isso também vale, isso é um aspecto. Marcelo Rocha, CEO do SRC, esteve aqui falando isso. Não basta apenas medir números, mas sim a qualidade do serviço que ele prestou. Ele participou de comissões. Ele, de fato, fez o trabalho de legislador que, além de criar leis, também é o de fiscalizar o executivo. Exato. Então, reúna todas estas informações. É claro que existe uma dose emocional muito forte, passional na eleição. Peter Abreu, que é um pesquisador de excelência, esteve aqui e falou para a gente, a maior parte do eleitor brasileiro, na grande maioria, leva em conta o caráter emocional no voto e não racional. Que bom fosse, né, que seria que fosse ao contrário, mas enfim, nós somos seres humanos, é condição humana. Então é assim, tudo bem, você foi com a carinha dele, gostou? Não fique apenas na superfície, aprofunde-se um pouco mais, busque todas as informações possíveis sobre o que fazia antes, o que fez no mandato ou está ainda querendo a primeira eleição. Procure todas as informações possíveis para votar em uma pessoa proba e que, de fato, mude a política local para melhor. Perfeito. Dr. Everton, muito obrigado pela rica entrevista que nos deu. Está convidado desde já a retornar. Vamos nos conversar aqui sobre próximos temas, tá bom? Daqui até a eleição. Bom trabalho para o senhor, bom dia. Muito obrigado, desejo um bom dia a toda a audiência. Muito obrigado, Jonathan, Marcelo. Fica o nosso abraço. É isso, vou pedir ao doutor que fique mais um pouquinho aqui, que a gente ainda faz uma gravaçãozinha ao final, o senhor vai perceber, porque agora já são 9 horas e 24 minutos.